Este programa é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores. Summit TV, ao vivo aqui dos estúdios de Torres, Summit TV, canal 6, da NET, claro. Hoje presente aqui com a vice-prefeita de Morrinhos do Sul e também a vereadora que já esteve em nosso programa, em uma grande audiência, parabenizar os nossos telespectadores, Silvana, que sexta-feira foi uma das maiores audiências de programação da Summit TV e do podcast Conexão 10, que é a sensação do litoral norte gaúcho. Vamos conversar então com a vice-prefeita de Morrinhos, um bate-papo aí das mulheres, a vereadora de Mampituba também, a Daniela Broca, né? Daniela, né? Boa Broca, noite. né? Que está aqui com nós ao vivo, e também a Silvana, um bate-papo aí sobre a questão das mulheres também na política, o andamento de Morrinhos do Sul, né, vice-prefeita? Como é que está a situação de Morrinhos? O pessoal já está interagindo aqui, fazendo umas perguntas aqui para a vice-prefeita. Não, a audiência do podcast é grande aí, né? Essa mulherada hoje veio para arrasar. Sim. E cuidar de nós, né? Daqui a pouco elas já estão assumindo vários poderes dentro, né? Pena que ainda existe dentro da política uma questão de machismo, infelizmente existe no nosso país, né? Que não deixa alavancar a situação da mulher, mas a gente tem esperança, né, Silvana, que independente disso, né, a mulher cada vez mais se destaca, né, além de todo o serviço de casa, né, ainda tem a parte política para desenvolver e a preocupação com o município de Morrinhos, né, vice-prefeita, que a gente sabe que depois da pandemia houve uma grande dificuldade de todas as prefeituras na realidade, né, não só as grandes quanto as pequenas, né, Silvana? Queria agradecer que as meninas aceitaram esse convite que eu e o Everton fizemos a elas, né, para que os eleitores de vocês conheçam um pouco mais sobre a realidade do município e também sobre vocês duas, né? Quem é a Dani, quem é a Leoni, né? E hoje a gente vai ter esse espaço aí para vocês falarem um pouquinho, né? Como é que iniciou essa trajetória na vida política. E é uma honra recebê-las hoje aqui na Summit TV, né? E nós estamos aqui nessa noite, né, querendo mostrar para vocês como que é ser uma mulher na política. Muito obrigada pelo convite. Obrigada também, a gente é que agradece. E tem bastante mulheres empreendedoras lá no município de Morrinhos do Sul? Já temos empreendedoras e empreendedores. Agora, com a questão do turismo, que está crescendo dentro de Morrinhos, temos mulheres e temos homens, né, empreendendo, com pousadas, com chalés, né. Turismo rural, né, tem crescido bastante na nossa região. Tem crescido bastante. Uhum. A gente vê que tem umas empresas, o ano passado, a senhora estava no governo também, antes das eleições, a continuidade, né? Continuidade. Foi aberta 7 empresas, se eu não me engano, me corrija se eu estou errado lá. Acho que é por aí. Por aí, né? Foram abertas 7 empresas. Então a gente vê que... Eu vejo o engajamento da Leoni, eu acompanho bastante assim, nas redes sociais, eu vejo a força que a mulher de Morrinhos do Sul tem, né? Através ali dos encontros, né, com as mães, na parte ali de artesanato. Fala um pouquinho assim de como é a tua participação, né, na sociedade, porque eu vejo que a Leoni, ela inspira muitas mulheres lá em Morrinhos do Sul. Então, fala um pouquinho assim dessa parte, né, do artesanato, da mulher ali, como é que funciona na sociedade de vocês ali. Sim, eu sempre tive um grande envolvimento com as mulheres, né? Eu iniciei a minha vida política lá em... Meu marido foi vereador em 2000, né? Uhum. E aí eu não acompanhei muito ele, depois ele foi candidato a prefeito, de 2005 a 2008 ele foi prefeito, eu fui secretária da assistência. Uhum. Antes disso eu já me envolvia nos clubes de mães, bastante, né, com a mulherada, assim. Conselho Municipal de Clube de Mães, estou sempre presente. E quando secretária da assistência, então, fortaleceu mais ainda este vínculo, né, com as mulheres. Depois fui candidata a vereadora em 2017, eu fiquei um período fora, assim, até porque eu tive um câncer de mama, então eu tive bem afastada de tudo e aí depois, com bastante incentivo da família, voltei, né, como candidata a vereadora. Fui vereadora de 2017 a 2020. E depois surgiu a oportunidade de vice-prefeita, fui eleita, novamente, né, reeleita, né? Então já são
6 campanhas políticas que a minha família participa. Hoje eu vinha pensando, né? Então, meu marido foi vereador, prefeito, depois foi a reeleição, depois eu vereadora, vice-prefeito, vice-prefeito. E o que a gente percebe, né, Leonie, que se deu essa continuidade, realmente o marido que já foi vereador, já foi prefeito, né? A Leonie aí reeleita a vice-prefeita. A gente percebe que o povo gosta da tua família e quer manter vocês lá por serem pessoas de bem, né? Eu acredito que sim, né? No momento que tu vai e tu é solicitado, tanto que eu dizia no meu primeiro mandato de vice-prefeita, eu dizia assim, eu não vou ir mais, eu não quero ir mais, vamos dar oportunidade para outra pessoa e tal, assim, porque eu estou na política, assim, mas eu não sou aquela pessoa fissurada por política, tá? Então, quero contribuir com o município e se estou sendo requisitada porque então estou sendo útil, né? Está sendo bom. Então foi onde eu aceitei mais uma vez e fui novamente. Mas a gente percebe isso. Ela fala assim, não sou fissurada, mas a gente percebe que o bem que você faz ao próximo é o que te move. É o que move você a permanecer na vida política, né? Porque o Everton falava há poucos minutos atrás, aqui no início desse nosso bate-papo, a dificuldade realmente que a mulher tem, né, Dani, para estar na política. A gente percebe que nós temos filhos, né? Tem toda a parte ali que às vezes a gente cuida do idoso. Então a mulher tem todo esse apreço. O papel nosso na casa, na família, no seio da família, é muito importante. Então a mulher deixar um pouco a sua casa para realmente se colocar à disposição da sociedade e fazer isso pelas outras famílias da comunidade, né? A Dani, que é vereadora em Mampituba, também passa por isso, com certeza. Dani, como é que tu iniciou a tua trajetória política? Como é? Eu sei que isso te emociona bastante, a gente conversava isso fora dos bastidores aqui. Fala um pouquinho da tua família também. Vou falar um pouquinho da minha família. Em 96, meu pai foi candidato, ele não conseguiu por 6 votos, tal que nessa eleição ele tinha medo de acontecer isso comigo. Aí, no ano de 2000, ele teve um câncer. E o prefeito, na época, o seu Hélio, queria que ele fosse de novo de candidato. Saudoso Hélio Matos. Saudoso Hélio Matos. Aí, era para mim ir, mas o pai não deixou, né, como ele estava sem condições. Aí, eu participava, eu dava aula de ginástica, mesmo não sendo formada em educação física, eu gostava muito dessa parte de... Sim. Então, eu dava aula na roça da estância, pegava a moto. Minha terrinha. Eu ia depois do horário, de 5 horas da tarde, eu ia na roça da estância dar aula para a mulherada lá, no Rio de Dentro, no Costãozinho. Que bacana. E na Vila Matias. Eu fiz isso, acho que durante 1 ano e meio, 2 anos, né? Porque daí era recém-casada, não tinha filho. Eu me envolvia nessa parte. Clube de mães, eu me identifico com Maria Menina, que é da Vila Matias, né? Que é o meu lugar também, embora que eu tenha Rio de Dentro, Alto Rio de Dentro, Vila Matias. Eu não estou lá todo dia, né, toda hora com as meninas, mas eu fico nos bastidores ajudando, sempre assim, ou lá na prefeitura algum serviço para elas, algum patrocínio. Eu estou sempre envolvida nisso. E vereadora, como eu falei na outra entrevista, foi um convite que fizeram para o meu marido e para o partido, no Republicanos, e ele disse que iria se eu fosse de candidata a vereadora. E aí começou minha trajetória política, né? Daí, como eu falei e falo, eu tenho um grande público que eu trabalho dentro da agropecuária, né? Inspetoria veterinária. E eu fui nas casas e fui pedindo apoio e resolvi registrar a minha candidatura. Eu não sei vocês, meninas, mas eu, né, como eu já fui candidata também, não eleita, mas estou hoje suplente de vereadora aqui em Torres. E nossas campanhas, elas começam, Everton, realmente, na tua família, primeiramente, no teu seio familiar. Sim. Se eu me colocar à disposição, eu tenho teu apoio, né? Como vai funcionar, né? Eu tenho essa rede de apoio, porque para uma mulher na política, ela é diferente do homem. A gente precisa realmente de uma rede de apoio. De uma mãe que pegue o filho na escola, de uma irmã que ajude. Então, assim, a gente precisa, para estar na vida pública, dessa rede de apoio. É que, na realidade, vocês, mulheres, você sente a realidade do que é viver na cidade e a dificuldade que tem a cidade. Dificuldade na saúde, a dificuldade de levar o teu filho no posto de saúde, o atendimento, as necessidades especiais, a dificuldade na educação, transporte. Então, a mulher vivencia isso aí mais de perto do que o homem, né? Então, ela é
é diferente na Tem política. esse olhar, né, de cuidar dos detalhes, a mulher é muito detalhista, então a mulher na vida pública tem o seu diferencial. Não estou desmerecendo nossos colegas homens, né? Não, Pelo a gente não contrário. desmerece, mas é porque a mulher, ela não tem vergonha de pedir, né, de ir atrás. Eu sou assim. De bater numa porta, bater na peço outra. E ligo pedindo emenda, eu fico atrás porque eu acho que 4 anos é tão pouco para te fazer tanta coisa, né? Tem tanto para transformar, eu tanto tenho para muitos fazer. projetos, então parece que o tempo não tá... A gente se preocupa bastante. Sim. É, Com 24 certeza, horas a parece mulher que é pouco. Tem esse olhar. Tanto que o meu prefeito lá, o Marcos Vinícius, ele sempre eu não tenho do que reclamar. Ele sempre Um abraço ao prefeito, que deve estar nos Isso assistindo, aí, abraço, né? prefeito. Abraço a todo o pessoal de Morrinhos também, né? Mas ele sempre apoiou muito as mulheres, tanto que no governo são 8 secretários, 4 mulheres, 4 homens, né? Vereadoras, temos 2 na Câmara, temos mais 2 suplentes, né? Uma saiu porque foi ser secretária da Saúde. Então, assim, é bem misto o governo. O prefeito E essa sempre parceria dando... é importante, né? Essa parceria de que realmente a mulher ela não está competindo com o homem na política. Cada um tem o seu espaço e essa soma de esforços, né? A colega aqui, a vereadora, né? Tem seus colegas vereadores, pares, né? E isso tudo, quando vai aprovar um projeto, essa importância, né? Desse bom relacionamento. Assim como a Leoni, né? Tem lá o Marcos como parceiro. Eu falo lá quando eu uso a tribuna, porque eu estou aprendendo ainda, né? Como sou a minha primeira vez. Primeira vez e também a nossa primeira eleita aqui na região, né? Também. Aí eu digo assim, se a gente se unir os 9 e buscar emendas e buscar recurso, o município e o povo só tem a ganhar, né? Porque eu acho assim que sigla partidária fica lá atrás. Meu pensamento. Fica na campanha, né? Na Com certeza. campanha. Passou a campanha, o prefeito é de todos, o povo Com do município certeza. e os vereadores também. Então eu sempre digo assim, quando a pessoa está precisando, pode me ligar, eu passo meu número para todo mundo lá. Pode me ligar, me procura, porque a gente está para ajudar. Eu sempre fui de ajudar, né? Depois que você está na cadeira, você não vai atender somente teus eleitores. Porque, tipo assim, eu Né, sou Bárbara? recepcionista, né? Sou concursado como recepcionista, mas eu sempre exerci outras funções. Sim. Mas eu acho assim que o povo, quando ele vai te procurar na prefeitura, né? Que é o nosso caso, a gente é do povo, é servidor público. Com certeza. Então, assim, ó, ali tu tem que resolver. Tu não pode dizer um não. A pessoa tem que ir resolvido para casa Achar de uma solução, forma ou né? de outra. E eu disse que o dia que eu fosse para a Câmara, eu ia tentar fazer a mesma coisa. E estou tentando e eu acredito que eu vou conseguir. Mas é batalhado? É. Porque assim, o telefone não para, às vezes tem dias que eu deixo ele, né? Porque tu tem que ir atrás. Mas a gente consegue. E nem todos pensam da mesma forma Não. que a gente, né? A gente Não. tem essa dificuldade. Eu acho que a gente que é mulher, a gente pensa mais num todo e na população em geral, em todo o povo. Mas às vezes tem pedras no caminho para acontecer. Bastante esse tipo de pedras. coisa. E principalmente o machismo. É muito grande. Sabe que o nosso partido, né, aproveitando que tocou nesse assunto, o nosso partido Republicanos, ele é o único do Brasil que criou um observatório de violência política contra a mulher. E esse observatório, ele foi criado pela nossa deputada Rosângela Gomes, lá do Rio de Janeiro, e ele não atende somente a mulher do Republicanos, né? Então, assim, ó, aumentou muito a perseguição política contra a mulher nos âmbitos, né, seja município ou, né, estadual, federal. E a gente tem, se você tiver até curiosidade de procurar na rede social ali o Observatório de luta contra a violência política contra a mulher, que é quando a mulher ela é impedida de dar sua opinião. Às vezes acontece Brasil afora aí nas câmaras de vereadores, né, onde é cortado o microfone. Aconteceu esses dias um episódio com a Marina Silva, né? Sim. Todos ficaram sabendo. Então, esse tipo de caso onde a mulher ela tem a sua opinião, né, ou o seu microfone cortado, isso tem acontecido com frequência e é uma luta da mulher republicana. Mas, Silvana, eu acredito que nós republicanos, né, os nossos deputados, tem as nossas deputadas também. Tem que mandar um abraço para o Carlos Gomes, para a Franciane Bayer, para a Eliana Bayer, para o Sérgio Pérez, para o seu Vitorino. Sim. Todos eles, porque, tipo assim, eles estando com a gente e a gente fazendo os trabalhos no município, que é com as emendas que a gente consegue realizar, sim, eu, como mulher lá, eu acredito que eu mostrando o meu trabalho vai ser respeitada, né? Coisa.
vai Com ser certeza. respeitada e vai abrir mais espaço para outras mulheres, né? E eu acredito que Mampituba vai aumentar o número na Câmara de Vereadores de mulheres. Que assim seja, com certeza. Essa luta, a gente está aqui realmente, né, fazendo esse bate-papo contigo, Everton, até mesmo para a mulher que está em casa, né, Leoni, que ela se sinta inspirada. Porque muitas mulheres não saem, às vezes, da sua casa, elas até pensam em se lançar. Eu não digo assim, às vezes a pessoa não quer ser candidata, mas ela pode auxiliar alguém que é candidata. Ela pode estar nessa rede de apoio, ela pode virar uma cabo eleitoral, ela pode participar do Conselho da Mulher, Conselho do Idoso, Conselho da Saúde. Tem tantos conselhos no município, né? Eu, particularmente, mesmo não eleita, sempre procurei participar das discussões da sociedade. Então, tem espaço para você, mulher, que quer estar na política, né? Então, esse é o nosso recado. Mas né? o meu recado é assim, com as emendas que a gente pede e a gente conseguir realizar o projeto lá, né, botar em prática tudo, a Daniela conseguiu através de... Isso aí é o nome da mulher, não adianta. E Sim, a coisa funciona. E essa dificuldade eu tive, Silvana. Tipo, eu sempre fui uma pessoa muito de casa, muito caseira, lá do interior, sabe? Lá da roça, muito tímida. E daí, quando me casei, vim morar em Morrinhos, e aí fui me desenvolvendo mais, conhecendo mais pessoas, e comecei a participar do Clube de Mães, e foi onde eu fui me desenvolvendo, sabe? Mas, assim, quando chegou o momento de ser secretária da Assistência Social, meu marido dizia, se eu for eleito, tu vai do meu lado, tu vai trabalhar comigo. E eu perdi o sono de noite. Perdi o sono, mas o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. Não, mas tu vai aprender e tu vai comigo. E eu fui, graças a Deus. Eu acredito que a minha votação para vereadora veio de muitas... Eu acredito e eu sei porque as pessoas me procuravam depois. Eu vou votar em ti, porque tu fez... isso para mim quando tu foi secretária, porque tu me ajudou, porque assim, sabe, coisas que a gente não lembra mais. Mas as pessoas não esquecem, né? Quem esquecem. recebe Então, isso é gratificante. essa atenção, né, de uma mulher que está na política. Eu trabalhei na saúde, acho que 6 anos, eu acho. Se o Everton quiser falar, a gente deixa, né? Hoje eu vou deixar Trabalhei vocês na saúde, falar acho que mais. 6 vou anos, escutar. até hoje ainda eu recebo visita lá na Secretaria de Obras, que eu tô lá. Eu vim aqui para conversar um pouco contigo. Tenho saudade quando trabalhava na saúde. Sabe? Que bacana. Esse reconhecimento é o que move. Tive votos também por eu ter trabalhado na saúde. Eu acho que assim há uma diferença também da mulher numa cidade do interior pequena, onde Todo mundo conhece todo mundo, se conhece, né? Todo mundo sabe quem é, para uma cidade grande, né? Quantos mil eleitores hoje em Mampituba? É uma média? 3.200 eleitores. 3.224, se eu não me engano. 3.000 morrinhos? 3.000, né? São 3.024, eu acho. Nós Morrinhos. hoje estamos com 22 mil, mais ou menos, em Torres, eleitores. Subiu um pouquinho. Se nenhum subido votar, fica nessa base. A gente saiu na rua, qualquer lugar que tu esteja. Sim, sabe quem é, se né? sabe, né? E se cria um laço de amizade, né, entre vocês, porque além de ser mulheres, né, sabe a dificuldade de trabalhar no interior, sabe a dificuldade de trabalhar no tempo da enxada, se pegava duro para produzir, né? Então a mulher já tem essa visão de dificuldade, porque além de ser mulher, ela sustenta a família também, né? Dali, e muitas, por incrível que pareça, a questão do interior, os homens morrem mais cedo, né? Interior, por isso que eu vim para a capital. Saiu do interior para viver mais. Né? Então, nós todas aqui temos essa dificuldade as mulheres se cuidam muito mais que os homens, né? O homem é relaxado mesmo, não adianta. Alguns, né? Vamos fazer o apelo aí, então, maridos, esposos que estão nos ouvindo, vão se cuidar, consultar, vão se cuidar. Elas aqui querem terminar a velhice juntos, né? Que nem eu dizia assim, eu digo para minha mulher, né? Por exemplo, se nós ficar muito velho junto ainda, se ninguém partir, né? Tu fica com problema do lado direito ou do lado esquerdo. Nós se encostamos, vamos junto pela rua, né? Brincadeira. Mas a gente vê essa dificuldade, né, vereadora? Porque a mulher acaba ficando sozinha e tem que se virar. Aí tu tem aquela plantação, tu tem que conduzir aquilo ali, tu tem a família, e a mulher já vai pro lado, ainda tem a política, né? É uma dificuldade, a gente né? na política é isso daí, pelo menos lá, né? Mais interior, assim. É a casa, é a lavoura, é o marido que está na lavoura, tu vai lá, eu, por exemplo, lá na prefeitura, volto meio-dia, se tem que levar o almoço lá na roça porque eles estão fazendo a colheita do arroz, eu vou lá, venho, volto, vou para a prefeitura, aquela coisa, sabe? Assim, então,
É bem corrido. É uma dificuldade. Morrinhos do Sul ali, tem o turismo religioso também, tem o turismo, como é que funciona? A parte de turismo ali, o que é isso? Rural. Né? O que vocês têm que vocês a Serra da Tajuva faz parte de né? Morrinhos, A Serra da Tajuvas, a gente tem também dentro do turismo agora as corridas, né? Agora dia 28 tem a corrida de sexta, é um evento. Um pessoal de Sapiranga que nos procurou no início do nosso primeiro mandato para trazer essa corrida de sexta, corrida de trilha, que eles dizem que é andar são lugares difíceis de passar, umas trilhas difíceis assim. E todo ano acontece essa corrida. Agora, dia 28 de junho, se eu não me engano, tem essa corrida. Vem todo um pessoal para o município já desde sexta-feira e sábado e domingo. E para quem já andou no meio do Bananal sabe que o obstáculo é grande, porque aquele negócio fica liso. Não é, Dani? Vocês que são aí da... A gente tem os eventos também, que são as trilhas de moto, né? Que tem os grupos de trilheiros. Ontem, por exemplo, teve no Costão. Meu irmão estava lá, o secretário de turismo estava lá, o Rovani. Teve no Costão, e daí eles fazem no Morro do Forno também. São as 3 corridas, um circuito na região, né? Que tem nesse intuito aí que a gente vê que o turismo traz recursos para o município. O que vocês projetam, a senhora como vice-prefeita e tanto o seu colega que é prefeito, nesses 4 anos de gestão, nessa questão da área do turismo, vocês têm algum projeto para desenvolver mais, para trazer mais o turista para conhecer as raízes de Morrinhos do Sul ali? A gente tem que estruturar melhor o município, né? A gente iniciou, na verdade não existia, né? Quando a gente começou assim, o turismo estava bem paradinho. Hoje não existia um calendário, agora que estão... Já tem o calendário, e hoje a gente já construiu a estrada da Pixirica e ao Morro do Forno, que é o asfalto no interior, foi recurso, né, para o turismo, para melhorar o acesso àquela comunidade. E eu tenho no Morro do Costão temos 2 chalés, 2 ou 3 já, que o pessoal fez. Então tem muito movimento, o pessoal procura muito, sabe, essa de vir para o interior. Morro Azul também faz parte? Morro Azul é Três Cachoeiras, né? Então no Costão já temos os chalés, a gente tem os recantos que fazem os encontros de família, vem bastante gente de fora. No Recanto do Voilário, que é a mãe do prefeito que toca ali, eles têm as trilhas. Recebe também bastante turista ali, né? O Recanto, eu visitei. Quem não visitou ainda pode conhecer, que é um lugar muito bacana. No município também as festas comunitárias, né, Dani? Que tem como Mampituba tem, agora no inverno, então, festas comunitárias, que é aquelas novenas com galinha assada. Isso chama bastante. Sabe ser bom, né? Bastante o pessoal, né, para o município. Sim. E com certeza, a gente quer trabalhar. Até nesse final de semana, né, aconteceu lá no Alto Rio de Dentro, uma grandiosa festa. Parabéns à comunidade, que é a melhor rosca. Desculpa as outras comunidades. Mas as meninas lá do Clube de Mães, elas fazem maravilhoso. Parabéns para elas. Um abraço especial para a Rosane, minha vizinha aí do Clube de Mães lá do Alto. Meus parabéns. Sim, essas festas de interior, assim, a gente sabe que movimentam bastante, né? E uma comunidade visita a outra, né? Geralmente quem gosta ali sabe quando é divulgado, assim, as novenas, lá na Roça da Estância comunidade de Bom Jesus, né? Uhum. Que faz também. Eu, quando pequena, sempre frequentava, eu vim para Torres com 10 anos, mas eu ainda lembro da festa da comunidade, festa do produtor, sempre, né? movimentado, né? A festa da banana no Rio de Dentro, eu era pequenininha, eu morava lá. Eu falei da primeira festa da procissão de era a nossa festa no Rio de Dentro, deles municipalizaram, né? Nós estamos aqui até da entrevista que tivemos sexta-feira, falamos bastante na festa. E a região de vocês ainda tem a sorte de ter a Praia Grande do lado, onde tem movimento. Por isso que eu digo, né? Torres é a capital do balonismo, mas quem movimenta o balonismo é a Praia Grande. É a Praia Grande, porque você passa ali, você vê a oficina do balão, você vê o restaurante do balão, tudo com detalhes referente ao balonismo, né? A gente vê que é o município. E dobrando, que nem eu estava indo com o Anderson ali, eu disse, não, vamos por aqui. Não, vamos por ali que tem asfalto. Aí tem a pontezinha aquela que passa e logo em seguida já é Mampituba também, que vai ter dia 20, 21 e 22, né, vereadora? A festa...
Municipal da Banana, né? Com várias atrações, shows. 3 dias. 3 dias. E quem sabe também a TV não transmite lá ao vivo, estão acertando alguns detalhes aí, alguns questão de logística para nós transmitir, né? E mostrar aí o que o vereador está fazendo lá no município, seus colegas também. E tem uma grande uma audiência pública muito importante para Morrinhos do Sul, para ali, Dom Pedro de Alcântara, toda a região, que é a questão da banana, né? Sim. Prefeito também mandar esse pessoal lá para Mambituba lá participar dessa audiência pública que eu acredito que vai dar uma grande movimentação para vocês, principalmente incentivo para o agricultor no interior, né? Com certeza. Fica aí o convite para toda a região, se possível toda a região do litoral norte se desloque a Mambituba, tem lugar para todo mundo lá? Tem lugar para todo mundo. Se deslocar lá, né? Para participar dessa audiência aí. É igual coração de mãe. Sempre cabe mais um e são todos com certeza recebidos com muita alegria, né? Queria puxar um pouquinho o assunto. As meninas que estão aqui comigo hoje, convidadas, ambas fazem parte da Coordenadoria Regional da Mulher, das Mulheres Republicanas, né? Passei o bastão para a Dani. Por muito tempo fiquei me sentindo meio solitária na região, né? Era uma das poucas mulheres assim, envolvidas com a política. Algumas aí ao longo do tempo, né, como a gente falou, pelas dificuldades, né, são candidatas em alguns momentos e depois acabam se afastando da vida política. E hoje, com muita alegria, eu tenho uma vereadora eleita na região, que é a nossa coordenadora aqui da região litoral. E temos, além da Leoni, né, que pôde estar aqui presente, nós temos mais 2 vice-prefeitas aqui na região, que seria a nossa amiga Kátia, né? Kátia Lumertz, aqui de Dom Pedro, e a Giane, que é de Palmares do Sul. Então, Everton, as mulheres realmente estão, aos poucos, né, conseguiram conquistar um pouco mais de espaço na política, e para nós é muito importante. Assim. Quando eu trabalhei na saúde, a Kátia trabalhava na saúde de Dom Pedro. A gente tinha amizade lá já. Que bacana, e que é essa coordenadoria? Qual é a função dela? É das mulheres republicanas, né? A gente Isso. faz encontros, palestras. É realmente assim para fomentar a participação da mulher na política, né? Para que a gente possa se unir. E como eu falei, através do observatório, nós temos hoje no Republicanos a senadora Damares, que é uma grande parceira da mulher na política. Temos, como a Dani comentou, Franciane Bayer, Eliana Bayer. Então, assim, a gente tem muitas mulheres, né, que nos representam a nível estadual aí na Assembleia e a federal também. A Lisiane Bayer, a senadora suplente, né? São 3 Bayer, né? E como diz Bayer. o Sérgio Pérez, se é Bayer é bom. Então, a gente tem essa mulherada aí, a Lisiane Bayer é a suplente, né? Sim. Do Mourão. Então, nós temos realmente alegria que as mulheres estão crescendo aqui na região. Conheci ela pessoalmente há uns dias atrás, lá que eu fui no gabinete do Mourão, ela estava ali, e eu digo, vim te conhecer pessoalmente. E o intuito da coordenadoria é dar esse suporte, Everton, dar esse suporte para a mulher, uma assistência para que a mulher continue, e também a nossa ligação com a estadual, né? Onde a gente faz diversas palestras em regiões diferentes, né, através da nossa querida Beth Colombo, que é nossa líder aqui no estado. Agora, em julho, a gente já está fechando umas agendas, que daí eu vou passar os convites ali, para a gente começar a... Com toda essa coordenadoria que vocês têm, com todo esse involuto que vocês têm das mulheres, né? A gente vê ainda a dificuldade da mulher, a dificuldade na parte social da mulher, a dificuldade da mulher sobreviver numa sociedade, né, que põe em risco ela muitas vezes, né? A gente está vendo aí o aumento de casos contra a mulher, que nós vamos conversar um pouquinho com vocês também no segundo bloco, que agora nós vamos aos comerciais, vamos degustar esse cafezinho maravilhoso que o Pelicioli... Quanto que é o quilo do café do Pelicioli? Uma delícia. Tá 120 o quilo do café do Pelicioli aí, né? Então vamos aos comerciais e voltamos em instantes.
pra você. Do seu jeito, seu estilo, Shopping Rio vai te surpreender. Shopping Rio, pra você e sua família. Shopping Rio, bom de comprar todo dia. Shopping Rio, pra você e sua família. Shopping Rio, bom de comprar todo dia. Shopping Rio, tem moda de arrasar. Shopping Rio, é comprar bem e economizar. Shopping Rio, pra você e sua família. Shopping Rio, bom de comprar todo dia. Shopping Rio, tem moda de arrasar. Shopping Rio, é comprar bem e economizar. A Shopping Rio é feita pra você. Tem seu estilo, do seu jeito. Venha se surpreender. Shopping Rio. Estar conectado vai muito além da tecnologia. É sobre estar pronto para viver cada momento ao máximo. Yasmin, surfista profissional, sabe que cada onda é uma oportunidade e para isso ela precisa de uma conexão de verdade. Com a Digitotal, ela acessa informações precisas e se prepara para o momento perfeito. Porque conexão de verdade não é sobre velocidade, é sobre estar presente nos momentos que importam. Conecte-se sem limites. Viva cada momento com a Digitotal. Voltamos então ao segundo bloco do programa, onde conversar um pouquinho sobre a questão da mulher na sociedade. A gente viu todo esse tema que os republicanos fazem, e dentro desse tema dos republicanos, falando um pouquinho do partido em si, eles também falam na questão da violência da mulher, vocês trabalham. A gente sabe que o interior, com cidades pequenas, às vezes é muito difícil ter. Né? Até saltaram uma piada agora, porque os homens lá no interior é os homens que apanham, não as mulheres. Né? A gente está quase criando o João da Penha. Não, nós também temos que ter. Se vocês têm a Maria da Penha, nós temos que ter o João da Penha, né? Voltando em si, então, essa questão da mulher, como é que está no município de vocês? Há um crescimento? Ele está estabilizado? Existe o a Silvana também aqui de Torres pode comentar um pouquinho. Sim. Também, né? Como é que está essa situação da mulher em si? Se as gurias não se importarem, vou falar um pouquinho aqui, né? O Centro de Referência da Mulher, hoje aqui de Torres, ele atende toda a região, né, Everton? Então, assim, nós temos sim o Centro de Referência aonde chegam as denúncias, né? Através do Disque 100, através do Disque 180. Eu fiz parte aqui do Conselho da Mulher, né? Eu fui uma das conselheiras. E, sim, era discutido muita política pública voltada para este assunto, que nós sabemos que aí na pandemia aumentou bastante os casos, né, de feminicídio. Enfim, a gente teve alguns números bem chocantes aqui há meses atrás no Rio Grande do Sul, né, como um todo. E, graças a Deus, assim, aqui na região, daqui a pouco nossos números não estão aumentando muito, mas no Rio Grande do Sul a gente tem percebido, né? O Republicanos, ele é um partido família, ele é um partido que preza totalmente pela família, é um partido conservador e é um partido que luta muito pela família. E isso envolve, com certeza, a parte da violência doméstica, né? Seja de criança, né, contra a criança, contra o adolescente. Então, todas essas bandeiras, as mulheres republicanas defendem muito. Né, essa bandeira de cuidar da criança e do adolescente, de estar próximo ao conselho tutelar, porque isso é tudo interligado. Bom, ela foi da assistência social, a Leoni, a vereadora também tem conhecimento, a gente sabe, né? Essa bandeira que vocês defendem da mulher, o que tu acha, ou vocês acham, né, essa questão? Para mim, na minha opinião, a mulher não tem proteção nenhuma. A mulher é agredida, o agressor tem que ficar longe, que não fica. Quando vê, ele vem e ocorre, dá o BO dele matar a mulher, porque, no meu ponto de vista, eu acho que não tem proteção nenhuma. Existe uma lei que ela é cumprida entre aspas. Existe patrulhas Maria da Penha, não estou criticando a Brigada Militar aqui, nem o Estado, mas há muitas falhas na questão da mulher. Porque muitos homicídios, feminicídios que aconteceu, poderia ser evitado, né, Silvana? A mulher está ali trabalhando, a preocupação com o filho na creche, ao trabalho, a casa, e aí aquele vagabundo lá chega bêbado, quebra o pau, bate o pau na mulher, quebra ela toda, ameaça de matar, a mulher vai para a delegacia, não, lá tem a proteção da mulher, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas aí fica lá 5, 6 dias e depois?
A questão é polêmica. A questão é muito polêmica polêmico, porque eu vou dar meu parecer e depois as gurias também podem dar opinião, né, num geral. O que hoje é preciso, Everton? É preciso que a mulher ela tenha uma certa estabilidade econômica para que ela possa sair da condição de violência, né? Porque se a mulher ela não consegue se manter sozinha, às vezes ela não está empregada, ela realmente está numa condição do lar, é muito complicado que essa mulher consiga sair desse momento de violência doméstica, porque ela vai pensar primeiro no filho. É uma real. A mulher vai dizer assim, eu vou suportar até o meu limite porque eu tenho que dar uma condição, né, para o filho, não posso tirar meu filho da escola. Então, hoje é importante, sim, que se pense né, políticas públicas para que a mulher tenha um local onde ela possa... já existe aqui na região, né, uma casa, como se fosse uma casa de passagem. É um local onde a mulher vai sair de perto do agressor. Porque se ela for ali e fizer a denúncia, mas ela tiver que voltar para casa, isso não vai estar resolvido, né? Então, mas é isso que eu falo, ela faz a denúncia, né, vereadora, vice-prefeita. E vai para onde depois? Ela fica ali, aí a polícia dá toda aquela cobertura, as imprensas fazem aquelas manchetes, acabou, ela está indo para casa. E aí? Sim. Por isso agressor, que o importante é tá trabalhar, ali, né? Só esperando ela voltar para casa, esperando, cuidando, porque tem uns que são eles são malandros, eles ficam cuidando, ver se a polícia está, se não está, e vão ameaçando, até chega um momento que ocorre o incidente. E né? a gente vê esse apego da mulher pelo filho, que eu comento novamente, porque os últimos casos que nós tivemos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles têm uma certa similaridade. O que a gente percebe? Que quando ele não pode atacar a mulher, ele pega a guarda do filho, ou ele está naquele final de semana que a justiça deu para ficar com o filho, e ele acaba descontando no filho para causar o sofrimento na mulher. A senhora, como vereadora e moradora ali de Mambituba, o que a senhora vê nesse sentido? Assim, o Estado está corretamente? A senhora vê algumas deficiências nessa questão da mulher? E como é que é a situação lá, a violência contra a mulher? No nosso município, acho que Morrinhos do Sul também, a gente não, graças a Deus, acho que é zero esse negócio de violência à mulher, pelo menos não chega até nós, né? Mas a nível de Estado, cada vez que a gente abre as páginas das redes sociais, é só o que dá é violência contra a mulher. Eu acredito que cada vez as mulheres na política aumentando, vai diminuir. Por quê? Porque as mulheres buscam recurso para isso. Entendeu? Então, eu acredito que vai diminuir. Então, temos que colocar mais mulheres. Temos que colocar a mulher na presidente da casa, lá em Brasília, né? Quem garante? Bom. E a senhora lá em Morrinhos do Sul, que também tem 3.000, acho que 3.024 habitantes, né? Por aí, né? Como é que a senhora vê essa situação? Há ocorrências? Não há? E como a senhora vê esse planejamento que o Estado tem, que, entre aspas, né, para ajudar a mulher? Olha, Morrinhos, Mampituba, que bom. A gente conversando aqui, a gente falando, não, mas lá no interior não tem. Eu lembrei que já teve um caso que eu lembro em Morrinhos do Sul. Já teve eu estou me lembrando de um aqui também, não sei se é... Lá, a gente tem convênio, né, com a casa aqui. Sim. Como é que é? CRM, Centro de Referência da Mulher. A gente tem convênio aqui. Então, essa mulher foi atendida e foi tomada as devidas providências e tal. Ela permaneceu o tempo fora que foi preciso, né? E voltou e tá tudo bem. Ó. Não sei agora como tá, né, a vida lá, se separaram, se não. Mas, enfim. Então, a gente tem essa referência, esse centro de referência que nos auxilia nesses casos. Mas é muito triste tudo que a gente vê hoje, né? E quantos que descontam nos filhos, como a Silvana falou, né? Matam as crianças, às vezes, por vingança, né? E eu acho por não aceitar o fim de um relacionamento. Acho que falta muito ainda, como você falou, né? Falta muito ainda para que a gente diz, não, tá bom, e realmente as mulheres têm proteção. Para que se sintam seguras, né? A Maria da Penha aqui, realmente, ela funciona. A gente vê que na rede, assim... A gente percebe que quando chega, né, de uma outra cidade, são vários municípios que têm esse convênio, né, com o CRM. Inclusive, a Michele Broca, que é a nossa secretária de Assistência Social, eu acredito que vai ser convidada em breve, né, para... Foi, eu acho, se eu não me engano, é quarta-feira, até tem que verificar com ela o horário, porque ela tinha um compromisso. Porque provavelmente ela vai poder explorar um pouco e falar de números, né, de dados que nós não temos aqui agora. E o que preocupa, Everton, que a gente deixa até um alerta, né, é que às vezes a mulher ela está passando por uma violência e ela falta informação de que aquilo é uma violência.
né? Então, Também. quando eu estive no Conselho da Mulher, eu consegui perceber. A violência, ela não é só quando a pessoa apanha. Ela não é quando vira uma violência física. Existe a violência psicológica, existe a violência patrimonial, que é uma das que faz com que a mulher não saia e não denuncie o companheiro, né? A violência patrimonial é aquela que bom, a gente presencia isso. Eu já vi casos assim, já peguei relatos assim. É quando aquele marido, aquele companheiro, ele fala: quer ir embora, vai, tudo aqui é meu. Vai morar na rua, então. Sai, aqui é tudo meu. Então, essa violência patrimonial de dizer você não tem direito a nada e você vai sair e vai passar fome na rua com o teu filho, é isso que faz com que a mulher se cale e muitas vezes ela não entra para a estatística, porque ela não tem coragem de fazer uma denúncia. E eu né? acredito que existe muito nesses casos. Assim. Isso é o que preocupa, né? São os casos que às vezes não chega até Não a gente. chega, é como eu falei, né? Mas... Não chega até a gente. Fica Hoje, aparentemente, e tomara que seja uma realidade, Mampituba e Morrinhos estão zerados de casos, né? Porque não se tem conhecimento. E se alguém sofre, que tenha coragem, né, de pedir ajuda. Porque nós, como mulheres na política, estamos aqui para ajudá-las, né? E a gente faz, assim, a gente já fez, até o CRM já foi até o município, já com esse movimento das mulheres que a gente tem, já levaram palestras, né? Muito importante. Auxiliando e levando para as pessoas, para elas mulheres, como é que faz, como é que denuncia, enfim, né? Mas elas ainda têm medo. Tem muito medo, né? A gente vê. Eu trabalhei muito tempo na Brigada Militar, participei da Lei Maria da Penha também, na região da Serra. A Serra é terrível lá. Vocês estão de parabéns aqui, porque a Serra... Não sei se é o vinho que agita os gringos lá, mas é terrível, né? Tem ligação, sim. Os números têm ligação, né? a bebida, ao uso de né? drogas, né? Como um todo. E também aí entra a questão psicológica. Às vezes a gente pergunta, tu tá... Eu tinha uma, eu vou contar para vocês agora, essa é verdade. E a mulher, a gente essa pegou... é verdade, as outras não, né? As outras são pior ainda, né? Ela cheguei para ela, fomos atender uma ocorrência, aí pegou uma marreta, errou a mulher, quase mata a sogra junto, rachou a escada Meu toda, Deus. isso em Garibaldi. Né? Aí chegou lá, daí eu pedi para ele, mas minha senhora, daí levamos para a delegacia. Chegamos lá, daí tem que tirar tudo do preso, né? Para deixar ele na cela, para ele se enforcar, né? Então a gente tira, ele fica com a roupa ali para acessível. Então eu cheguei para ela, minha senhora, me diz uma coisa, quanto tempo que a senhora está apanhando? Faz mais de 30 anos que ele me surra. Meu Deus do céu, eu pensei, Sofrimento, né? No que eu virei as costas, ela foi chorar com o inspetor para soltar ele. Daí eu disse assim, a senhora não leva a mão, então faz 30, então a senhora apanha mais 5 e a senhora vai no INSS e pega a aposentadoria. Né? Mas assim, nós Porque não somos... 30 anos apanhando do mesmo marido, é gente do interior, né? Apanhando Sim. do mesmo marido e está aguentando, ele já... Mas aqui, Everton, complicado, né? Antigamente, né? Isso aí era normal, né? Do homem ser o machão dentro de casa e a mulher tinha que ser... Cultural, né? Cultural. É algo cultural. E não que nós somos coniventes com nenhum tipo de violência, mas me chamou muito a atenção, Everton, no mês da mulher, eu estava numa palestra, né, numa roda de conversas com mulheres, em alusão ao mês da mulher agora em março, e nós estávamos com algumas representantes da nossa Polícia Civil aqui, né, as agentes aqui que realmente cuidam dessa parte, né, de receber as denúncias de violência contra criança, adolescente e contra as mulheres. E um dado alarmante, assim, que me chamou realmente a atenção, que elas falaram que elas têm que estar com o psicológico forte e conseguir perceber que, às vezes, muitas mulheres também, infelizmente, utilizam um local onde devia ser denúncia séria por estar chateada com o companheiro, porque elas brigaram, discutiram, e elas acabam fazendo uma denúncia para tentar, por vingança. Né? Então, que as agentes da Polícia Civil tinham que fazer também, às vezes, o trabalho de ouvir aquele relato, para poder perceber se realmente o homem não estava sendo vítima de uma calúnia. Né? Isso é incrível. Tem então, também, né? A gente também tem que saber... Tem que fazer o João do Penho para nós. Não, o João do Penho, não, mas... Porque eu hoje está tão complicado a justiça, e vocês na polícia sabem disso, que às vezes a gente vê uns absurdos na política, né? Dizer, mas como é que o cara está ali e aquele ali que não roubou uma galinha está lá preso, né? A gente vê a dificuldade nesse termo, porque acontece tantas injustiças, né? Que a mulher acaba, né, desanimando, acaba ficando com aquilo ali, aguentando, né? Mas a gente sabe que não é assim, tem que procurar através da senhora como vice-prefeita, a senhora como vereadora, a Silvana como participa da comunidade também, em trabalhar isso aí e fazer essas mulheres falarem.
Porque é terrível, né, Silvana, a gente vê, né, vereador, a gente vê essa situação. Parabéns para vocês, que no interior tem muito pouco. Eu me lembrei do caso de Morrinhos agora, né? Acho que foi o único que eu vi até agora ali, mais ou menos na... eu lembrei dessa situação ali, né? E a gente espera que cada vez mais a mulher faça evolução na política, né? E que os homens deixem vocês participar da política, né? Porque a gente vê ali, tem 10 deputados concorrendo, uma mulher. Quando na chega verdade no fim, hoje eles não dão escanteio naquela e bota algum amigo deles, é questão de político, o partido dão aquela desculpa e bota a candidata para escanteio, né? Mas a gente espera que vocês cada vez mais cresçam, né? Everton, dentro do Republicanos a gente não se sente como uma cota, né? A gente sempre teve espaço, né? O nosso líder aí do estado, que é o Carlos Gomes, sempre muito parceiro, né, das mulheres. E a gente vê que está realmente uma crescente, né? Como eu falei, primeira vez aqui que a gente tem uma vereadora eleita na região, 3 vice-prefeitas, e que isso continue realmente crescendo, né? É o que nós desejamos aí para todas as mulheres aí, no Brasil afora. E a gente vê o crescimento, a gente teve em Brasília, no encontro das mulheres republicanas, né? E foram mais de 500 mulheres naquele encontro, então, assim... Muitas mulheres. Muitas prefeitas, muitas vice-prefeitas. Nós tivemos há uns anos atrás, foi escolhida a melhor prefeita do Brasil, era nossa, né? Renata Ceni, lá no interior de São Paulo, ela transformou a cidade dela, né? Então, a gente percebe que tem muita mulher na política fazendo a diferença, Mas né? a gente faz a diferença. Com certeza. Então, agradeço a oportunidade aí. Eu sempre digo tem uma frase que eu levo sempre junto quando eu faço as programações direcionadas às mulheres, né? Que é essa: quando uma mulher ocupa seu espaço na política, toda a sociedade avança com mais justiça, sensibilidade e coragem, né? Que sirvam para vocês, isso é essa mensagem que eu digo para toda mulher. Obrigada. Né? Coragem todo dia. Coragem todo dia para enfrentar. Vários leões por dia, né? né? A política é uma dificuldade, você sabe como é que é, buscar uma emenda não é fácil, trabalhar, o prefeito, que é o gestor local, entender que aquela emenda tem que ser colocada ali na saúde, porque precisa disso aqui. Aí a vice-prefeita lá brigando com o prefeito, não, tem que colocar aqui, prefeito, não, mas eu acho porque meus colecionários, o partido não sei o que, tem que colocar lá. Daí a vice, não, tem que colocar aqui, essa emenda é para cá. Né? A dificuldade de buscar essas emendas. Dinheiro tem em Brasília, tá, pessoal? Dinheiro está sobrando em Brasília lá. O que nós precisamos é projetos. Os projetos têm que ser bem feitos, porque não adianta fazer um projeto que chega em Brasília, acontece que em muitos municípios, tá, que o projeto esbarra lá e ficou. Não é porque o prefeito, ou o vice, ou a vereadora não tem poder, né? Tem. Mas é lá dentro do setor, tem um setor que se chama, acho que é SAPS, que se diz lá, em Brasília, onde eles fazem a análise dos projetos e lá tem as emendas. E muitas vezes acontece, a vereadora faz uma emenda, ela vai lá, entrega a emenda, faz a viagem a Brasília, se desloca, larga a família, vai para lá, chega lá, entrega, a emenda, o pedido para. E falando de bons projetos, antes que a gente encerre aí o programa, a vereadora tem um projeto único aqui na região, que eu acredito que os demais municípios deveriam seguir o exemplo, que é o NATEA, se não estou enganada, é o Núcleo de Atendimento do transtorno no aspecto autista. Esse é muito importante. Então, assim, uma referência já, né? O atendimento especializado para o espectro autista, que tem crescido muito, que né? não tem, eu acho que é só em Mampituba, né? Mampituba, sim. O prefeito inaugurou lá faz uns 15 dias e o nosso deputado já deu 200 mil para Chegou uma emenda para a saúde. Já. Para a saúde voltada... Que bacana. Então, segue aí a nossa vereadora na rede social, a Daniela Broca, procura lá para vocês verem que projeto bacana. Todo município deveria ter. Que sirva de exemplo para os outros municípios também, né? A importância desse projeto. E a gente vê que eles falam muito, não falando mal, mas é complicado. Quando chega perto de eleições, ele fala do autismo, fala disso, fala daquilo. Depois que ganha, parece que eles esqueceram, sofreram amnésia. Não se lembra de nada. Mas o povo tem que cobrar, Mas é interessante, né? que tenha uma vereadora, que tenha uma personalidade do município, que cobre isso aí, que a vice-prefeita também cobre do seu prefeito essas atitudes, né? Que não como se diz, não é voto só em campanha, depois que termina as eleições, continua, né? Plano de governo, né? Como eu falo, o tempo é curto para um monte de coisa que a gente quer fazer, um monte de projeto. É o do autista, é dentro da área do esporte, que eu também estou investindo nessa parte do esporte, futebol, os clubes de mães, é muita coisa. Morrinhos tem dentro do centro do CRAS lá, a escolinha de futebol.
Nós também temos Projeto de resgatar essa gurizada, né? Tirar da droga, tirar as meninas também. Estou também fazendo uma invernada artística dentro do CRAS. Também estou investindo nessa parte com elas lá. Então, eu estou investindo. Mas tudo depende de recursos também que vem, porque a prefeitura sendo um município pequeno, de vereador, né? Pra isso. As prefeituras pequenas têm essa dificuldade, tem um PIB pequeno. Sim. E também e depois da pandemia houve um crescimento muito. Essa relação do autismo, eu estava agora hoje de manhã vendo uma matéria. Depois da pandemia, como cresceu? Não, está crescendo. Mas A expectativa. como ela já fizeram este centro lá e já vão ter recursos, então tem que dar o pontapé inicial e ir em busca. Se o projeto existe e estar lá, ele está apto a receber uma emenda, né? Na semana passada, o Matheus já falou comigo e o Ricardo, que vão mandar, o Sérgio Pérez vai mandar para os Republicanos, do Mampituba lá, R$100 mil. Acredito que até o final do ano. Para usar nessa... Para a saúde também, dentro, a gente quer colocar no núcleo lá, né? E quando vem, assim, por exemplo, 200 mil, 300 mil para a saúde, qual é a porcentagem que pode designar para esse centro de autismo? Aí fica a critério do prefeito e do secretário. Assim, a gente, né, como está entregando, a gente pede um pouquinho, né? Para colocar nas necessidades mais de exames, que lá é muito exame. Eles pedem muito exame. O crescimento de exame foi bastante também. Ressonância, raio-x, é muita coisa. Assim. Tem muita e os demanda. Exames hoje estão muito caros. Né? E as pessoas vão consultar, o médico e o preço do SUS, os médicos não querem, os laboratórios não querem. Porque hoje tem médicos, se pedir para ele atender pelo valor que a prefeitura paga, que não atende. Não quer nem saber da prefeitura. Aí o prefeito, a vice, o secretário tem que estar correndo atrás para tentar negociar com a clínica. Né? E a outra bandeira que eu também estou movimentando é dos animais, né? Da castração, que esse dinheiro que vai para a saúde a gente pede também para investir na castração, porque é muito animais de rua, está bem complicado. O deputado Cajar, na época, eu me lembro, foi 2016, foi 2016, 2017, ele foi um dos autores da lei do castramóvel, né? E só para ver, naquele ano foi designado, parece que 30 milhões para compra de castramóvel, né? Aí eu te pergunto, sabe quantas prefeituras se cadastraram no projeto para receber? Quantas, Everton? Adivinha? Nenhuma? Não deu nem 30%. Não, tá? Mas olha, só que assim, complicado, né? Claro, tem que ter o veterinário, tem tudo isso aí, né? Mas se os municípios, por isso que a questão política é complicada, porque se tu vamos supor lá que tu é do republicano, ela é do PSDB, um exemplo. Se unem, municípios pequenos com 3 mil, se unem e buscam esse recurso através de um projeto conjunto e esse castramóvel ele passaria nos municípios, nos 3 municípios, né? Vocês teriam mais que um até e teriam condições de pagar um veterinário, né? Que o custo também é para a prefeitura, né? É uma ideia e é uma bandeira muito, porque o abandono dos animais é muito grande. Nós temos em Santa Cruz do Sul, nós temos uma vereadora. Não, uma chamada Bruna Mols, né? Deputada suplente, a Bruna. Isso, ela é suplente de deputada estadual. Hoje ela é secretária do bem-estar animal. Isso, ela é uma maravilhosa, ela tem um trabalho incrível. Durante as enchentes ela resgatou muitos animais e eu já tenho uma conversa com ela, se vocês quiserem, né? Trazer para os municípios aqui uma audiência pública voltada para a qualidade de vida dos animais e para a proteção do animal. Ela é uma grande parceira, né? Um abraço aí para a Bruna Mols. Vou fazer só, estou vendo a agenda dela lá e trazer ela no Mampituba. Pode trazer Morrinhos também. Isso, é uma ideia para a nossa região, né? Fazer audiência pública onde ela venha falar sobre o que ela mais entende, que o amor dela pelos animais é algo incrível, uma bandeira muito importante para nós desenvolvermos aqui na região, né? Tinha um vereador em Porto Alegre, acho que era o Maroni, na época, que fazia um trabalho, né? Até na campanha dele as pessoas eram vestidas de animais, né? Ele fazia um trabalho muito bonito também, né? E depois eu não vi mais comentário. O que acontece? Os prefeitos fazem toda aquela onda, tal, criam um canil que na realidade vira um depósito de animais. É isso que não pode acontecer. Né? Daí isso aí não dá, né? A gente tem que trabalhar a prevenção. Fazer a prevenção. Que seria antes, a castração, né? A castração. Para diminuir a quantidade de animais de rua, né? E vocês sabem que os deputados podem botar de 50 mil a 300 mil reais de emendas, tá? Para a questão dos animais. Então, os deputados da nossa região, vamos trabalhar esse projeto da vereadora de Mampituba, vamos apoiar a vice-prefeita em Morrinhos do Sul, porque vocês podem colocar assim, vocês podem colocar de 50 a 300 mil reais de verba parlamentar
para ajudar a questão dos animais, porque está crescendo muito, o pessoal vem pelo litoral e abandona os bichos, aí fica aí. Com a história da enchente, né? Infelizmente, os animais também sofreram, não só os seres humanos, né? Muitos animais não reencontraram as suas famílias, Mais de 30 né? mil animais foram Ficaram perdidos. muitos animais, né, nos albergues, ou enfim, e já não conseguiram encontrar mais as famílias que eram os seus donos, né? Então fica aí uma bandeira que precisamos desenvolver com certeza. Sim. Desenvolver. E esperar que vocês, mulheres, cresçam na política, né? Porque todos nós saímos da mulher, né? Ela Todos dá a têm luz, uma ela mãe. dá a luz para nós, né? É dali que a gente nasce, né? Então a gente tem que apoiar bastante a mulher e parar com esse machismo. Esses políticos de Brasília vão criar um pouco de vergonha na cara e trabalhar mais essa situação, trabalhar mais, apoiar as mulheres que estão lá, né? E trazer mais projetos, né? Porque o orçamento deles é muito grande lá em Brasília, é muito dinheiro que tem lá, olha, é grana para mais de meta, né? Vão aplicar no lugar certo, deixar esse conchavo político que vocês têm e aplicar nesses municípios do interior que estão incentivando o turismo rural, o turismo religioso, que é a fonte de renda para vocês no interior. É ali que vai vir a receita para o município e ali onde o agricultor também pode botar sua tenda na estrada para vender seus produtos, né? É mais uma receita que ele tem. Agradeço, presidente, se você quer deixar algum agradecimento, ainda falta 4 minutos para encerrar a programação, que vocês querem deixar um agradecimento. Eu já agradeço a presença de vocês, sejam bem-vindas, né? De repente nós vamos lá visitando Morrinhos do Sul também, né? Que a Silvana... Serão bem-vindos. Sim, vamos lá conhecer um pouco. Eu tive por ali, foi em Dom Pedro, eu fui lá no tal do Morro do Passarinho, dei tanta volta, acabei no mesmo lugar, não achava que eu queria, né? Ficava rodeando. Aí eu pedi, não, é ali em cima, mas eu saí de lá recém, né? Por essa é a vantagem do interior, todo mundo se conhece. Por isso que é mais fácil de trabalhar. Tem as divergências, a gente sabe que tem, né, vice-prefeito? Mas faz parte da política, a gente não vai poder agradar todo mundo, né? Nem Jesus tentou agradar, mataram ele, né? Quem dirá os políticos, né? Mas vamos tentar fazer o máximo possível pela população e a gente vê que vocês duas têm interesse, é o objetivo de vocês, é melhorar a qualidade de vida da população de suas cidades. A Summit TV deixa aqui o agradecimento a vocês e apareçam também, vamos conversar, vamos trazer outras matérias, vamos convidar vocês. Silvânia, quer deixar algum agradecimento? Quero agradecer as meninas, né, que aceitaram de pronto o convite. Um prazer estar com as duas novamente. E deixar um abraço para a Kátia, né, de Dom Pedro de Alcântara, que logo, com certeza, vai poder vir aqui também falar um pouco sobre o município dela. Um abraço para a Aline Araújo, nossa assessora lá do gabinete do Vitorino, né, Gustavo Vitorino, que é um grande parceiro aqui dos nossos municípios também. E um abraço a todos os nossos deputados, Sérgio Pérez, Carlos Gomes, todos que estão aí sendo parceiros dos nossos municípios. Um abraço, meninas. Obrigada. A gente agradece. A gente agradece também o convite. Sempre estaremos à disposição. Não? Obrigada, Silvana. Obrigada, Everton. Sim. E deixar aqui, quem quiser seguir nossas redes sociais, a Prefeitura, tem o Recanto, @Recanto dos Cânions. Se tiver mais informações sobre os nossos pontos turísticos, sobre o turismo de Morrinhos, é só seguir as redes sociais. E nós temos para criar uma programação também que seja destinada a esses municípios, que mostre o que o município tem de potencial para atrair o turista, né? E o papel da TV é esse. A TV, por incrível que pareça, ela tem uma grande influência, mas também hoje nós estamos aí com um dos grandes telespectadores assistindo, e não é só aqui em Torres, é todo o litoral norte, fora daqui, e tem os nossos brasileiros que estão no exterior também, que nos assistem. Deixar um abraço aí ao Douglas, a Letícia lá em Miami, o pessoal da Flórida, o pessoal da Serra Gaúcha, Garibaldi, Barbosa, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, né, toda aquela região que nos assiste. Um abraço ao Adesso, com o programa lá do Adesso, que faz um sucesso lá em Garibaldi também. Né? E agradecer de novo vocês pela presença, agradecer novamente a vereadora, né? E não esqueçam, né, vereadora, encerra aí com a propaganda que dia é a festa? A nossa festa da banana, 20, 21 e 22 de junho agora, lá no Rio de Dentro. Esperamos todos vocês aí da região. Uma festa maravilhosa aí, né, Leoni? Tua cidadezinha, né? Cidade, com certeza eu quero estar lá. E vai ter ainda homenagem para um vereador falecido. Sim, que é meu primo, né? Então, o Paulo Boff é o primo da Leoni. E fica o convite para todos os agricultores próximos aqui ao município, todos e demais de fora também da região, né, que venham a Mampituba para ver essa audiência pública aí, que vai ser muito importante, né?
Para todos vocês que são plantadores de banana da região, compareçam. Vamos lotar Mambituba lá, vamos encher, vamos tentar não deixar nem se mexer mais de tanta gente que vai ter lá, escutando esses deputados, e cobrem deles, viu, pessoal? Vocês vão estar lá, vocês cobrem deles, que eles é que vão decidir essa questão da audiência pública. Um abraço a todos vocês. Summit TV, Canal 6, ao vivo aqui dos estúdios de Torres. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah.